né? Eu não sei se vocês se lembram, mas ele pregou uma palavra que chama-se... quem se lembra? Esperando e apressando. Amém? Então, vamos lá. Eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de... Deixa eu abrir aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Vamos lá? Diz assim a Bíblia, olha, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E então ele começou essa ministração falando sobre essas duas ênfases da palavra de Deus, que parecem contraditórias. Porque olha o que o versículo está falando, que nós devemos esperar e apressar a vinda de Deus. Então, ele estava falando isso aqui, né? Como é possível isso? Esperar é completamente oposto de apressar. É ou não é? O que é esperar? Esperar eu vou ficar imóvel, paradinho aqui, aguardando alguma coisa que está no futuro, que eu não posso fazer nada. Tenho que esperar, aguardar. Apressar significa eu me empenhar, lutar, correr atrás, tentar trazer lá do futuro alguma coisa, antecipar algo que está vindo. Então, parecem que são duas coisas contraditórias, mas não são, amém, gente? A Bíblia não erra. Então, são duas coisas complementares. Esperar e apressar. Olha, arruma alguma coisa só para esse negócio de escorregar aqui para mim, ó, por favor. Essa mesinha é lisa. Eu estou sem computador e aí o celular não para. Enquanto ele providencia ali, tá? Mas vamos lá. Aqui, nesse texto especificamente, a Bíblia está falando sobre esperar e apressar a vinda de Jesus. Olha que responsabilidade que nós temos como igreja. O que significa, então, em relação a esse texto especificamente? Esperar. Esperar, aguardar a vinda, com expectativa. Quantos têm expectativa da volta de Jesus? Amém? É assim, com esse coração cheio de expectativa. Jesus vai voltar, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém? É essa expectativa que nós temos que ter todo dia. Nós temos que vigiar, como a Bíblia, Jesus ensinou a gente a vigiar, porque o ladrão não sabe a que hora vai... O ladrão. Ninguém vai saber que hora vai chegar o ladrão na casa. Então, você tem que vigiar. Ops, não é? Ele dá esse exemplo. Mesma coisa, nós não sabemos... Obrigada, querida. Isso mesmo. Exatamente isso. Obrigadíssimo. Então, nós não sabemos quando Jesus vai vir. Nós sabemos que ele virá. Isso é certo. Mas não sabemos quando. Então, Jesus nos ensinou o quê? A vigiar, esperar, aguardar. Amém? Então, esse esperar é nesse sentido, ó, é uma expectativa, o tempo todo crendo, aguardando a volta. E ele fala que nós temos que também apressar a vinda. Por quê? Como que eu faço isso? Como que eu apresso a vinda de Jesus? Quem sabe? Quem estava aqui na última ministração? Pergunta para o seu irmão, como é que a gente faz para apressar a vinda de Jesus? Quem sabe? É isso mesmo, pregando o evangelho. Porque a palavra de Deus nos ensina que é necessário que todos ouçam a palavra antes que Jesus venha. Amém? Que o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, quanto antes nós pregarmos, né, e falarmos do reino, do evangelho, quanto antes esse evangelho chegar a todos os quatro cantos da terra, mais rápido Jesus vem. Amém? Pergunta para o seu irmão, o que você está fazendo para apressar a vinda de Jesus? Amém? Está na nossa mão, amém, queridos? Nós precisamos, por isso nós pregamos. A Sara Nossa Terra é uma igreja que prega o evangelho, amém? Prega o evangelho, salva o perdido. Tem sempre gente, a revisão de vida o tempo todo, nós estamos, né? Porque nós fomos chamados para isso, amém? Para pregar o evangelho. Agora, queridos, essas duas expressões, essas duas ênfases de esperar e apressar, elas não são restritas à volta de Jesus. Essas duas ênfases são ênfases do reino de Deus. Amém? São duas maneiras que nós precisamos viver, esperando e apressando, tá? Então, todo mundo que quer, todo mundo que deseja, quantos aqui desejam fazer a vontade de Deus? Quantos desejam que a vontade de Deus se cumpra? Então, nós precisamos fazer essas duas coisas o tempo todo. Esperar e apressar. Amém?
são um desafio que Deus deu para quem deseja que a sua vontade se cumpra. Ok? Agora, olha só, vou só abrir um parênteses aqui sobre a vontade de Deus. Alguém pode me perguntar assim, bispa, mas a vontade de Deus não é absoluta? Se é a vontade de Deus, não vai se cumprir, ponto final, acabou? É assim ou não é? Então, eu quero falar para você uma coisa. Olha, Deus é realmente soberano. Deus é Senhor de todas as coisas. A vontade de Deus vai se cumprir impreterivelmente. Quem diz amém? Glória a Deus por isso. Mas, dentro do governo de Deus, que é absoluto, dentro da vontade dele, que é absoluta, Deus abriu um espaço de atuação para os filhos dele. Amém? Então, se é que nós podemos falar assim, Deus abriu, é como se Deus criou uma esfera de ação em que a gente trabalha em parceria com Ele. Amém, gente? Ainda que, no final das contas, é a vontade dele que se cumpre. O que Deus determinou vai se cumprir mesmo. Amém? Ele que define a nossa história, Ele que define os tempos, Ele que define as estações. A vontade de Deus vai se cumprir na terra. Amém? Mas, de alguma forma, Deus nos deu esse privilégio. Ele criou uma esfera de ação dentro da soberania dele, em que nós podemos exercer a autoridade e determinar as coisas juntamente com ele. Amém? Quantos podem dizer amém? Então, olha, é lógico que existem muitas coisas em que dependem exclusivamente de Deus, não cabe a nós. Por exemplo, o dia da volta de Jesus. Quem sabe? Deus falou que nem o próprio Jesus, quando estava aqui, sabia quando seria esse dia. Não compete a nós saber disso. O dia da nossa partida para a glória, quem sabe? Só Deus. Está nas mãos de Deus. Não tem o que fazer, nós temos que o quê? Confiar, crer e entregar. Amém? Só que, apesar de ser assim, da vontade de Deus ser absoluta e se cumprir, etc., como eu estou falando, Deus deu para nós autoridade e direito de interferirmos no percurso em direção ao cumprimento do propósito. No fim das contas, o propósito de Deus vai se cumprir, mas o percurso, muitas vezes, nós podemos interferir. Quem diz amém? Sabiam disso? Existem alguns exemplos na Bíblia. No livro de Josué, a Bíblia fala que Josué orou. Ele estava numa batalha, defendendo o povo de Deus, e ele viu que o tempo estava acabando, o dia estava assim, o sol estava se pondo, o dia estava acabando, ele não ia dar conta de exterminar com o inimigo. Aí o que ele faz? Levanta as mãos, ora, e determina que o sol pare. Você já pensou uma coisa dessas? E a Bíblia fala que, olha o que diz lá em Josué 10:13, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, aguardando até que Josué desse cabo dos inimigos, completamente. Fala assim, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Por essa ousadia, por essa fé, determinação de Josué. Que homem de fé! Quem gostaria de ter uma experiência sobrenatural assim? Amém? Maravilhosa, né? Outros exemplos. A Bíblia conta a história de Ezequias. Ezequias, o profeta Isaías chegou para ele e falou, Ezequias, põe sua vida em ordem, porque você vai morrer. Simples assim. E Ezequias fica muito angustiado e vai na presença de Deus e chora muito. E fala para Deus, Deus, olha como eu tenho sido fiel ao Senhor. Olha para como eu tenho te servido, né? E ele pede a Deus que lhe dê uma nova chance. E aí Isaías já está indo embora, depois que tinha dado essa profecia para ele. Deus fala para Isaías, volta lá, fala para ele que eu ouvi a sua oração e eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Que experiência sobrenatural. Então Isaías volta e fala para ele, né? E ele então tem mais 15 anos. Era para ele partir ali, 15 anos antes. Deus estendeu a vida daquele homem. Porque ele creu, ousou crer, ousou buscar e ousou pedir a Deus. Amém? Então, olha só, o propósito de Deus se cumpre na vida das pessoas, mas Deus nos dá esse espaço de atuação, essa esfera, onde nós podemos exercer fé, atuar em nome de Deus. Amém, gente? E
Um terceiro exemplo é nessa mesma história, né? Isaías, quando ele volta para dar essa palavra para Ezequias, que Deus havia respondido a oração dele, aí ele fala para Ezequias assim: Ezequias, Deus ouviu sua oração, você não vai morrer mais, vai viver 15 anos mais. Aí Ezequias fala assim: mas como que eu vou saber se isso é verdade? E Isaías fala assim: faz o seguinte, Deus vai te dar uma prova. Você quer que o relógio, a sombra do relógio, adiante ou atrase? Ele fala isso, né? E aí, Ezequias respondeu assim, fazer a sombra avançar 10 graus é fácil, porque já vai andar para frente mesmo, né? Quero que a sombra retroceda. E aí, o que Deus faz? Retrocede a sombra, então ele tem a prova de que Deus realmente estava com ele, Deus estava falando. Então, são maneiras, né, que são oportunidades que Deus dá ao ser humano. Amém, gente? São pessoas comuns, como eu e como você, que ousaram crer e tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Amém? Então, é isso aqui, olha. A vontade de Deus sempre vai se realizar. É Ele quem determina tudo, amém? Ele determina como e quando as coisas devem acontecer no decorrer da história. Mas nós temos participação atuante nesse processo. Amém? Fala para o seu irmão, sabia que você é participante atuante na vontade de Deus? Amém? A sua voz tem peso no mundo espiritual. Amém? A sua forma de lidar, de agir, tem peso. A igreja, gente, ela tem poder na terra. Hoje o bispo estava orando de manhã, falando, quando 2 ou 3 reúnem, há poder no nome de Jesus. Deus falou isso aqui, que nos ligarmos na terra, será ligado no céu. Você entende a dimensão disso? É forte, não é? Jesus falou isso, aquilo que a igreja liga aqui, né, em unidade, determina, é ligado nos céus. Os céus carimbam, dizem amém. Amém? Glória a Deus. Então, olha aqui, tudo bem, então nós podemos trabalhar dessa forma. Eu quero saber agora, tudo bem, a gente trabalha em parceria com Deus, amém? Esperando, depressão, Deus nos dá essa autoridade. Deus deu à igreja essa autoridade. Agora, como que nós vamos saber quando é para esperar, quando é para agir, apressar? Aí é que está a dificuldade, né? Eu sei que eu tenho que esperar, mas quando que eu espero e quando eu apresso? Olha, nós vamos esperar o que depende exclusivamente de Deus. Tem coisas que não cabem a nós, como eu falei. Daí, o que nós podemos fazer? Só nos resta esperar. Crer, confiar em Deus, aguardar. Amém? Nós vamos aguardar. E nós vamos apressar o que está nas nossas mãos. Existem coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Agora, só olha aqui, que a gente fica pensando assim, que esperar é uma coisa passiva, né? Parece que esperar assim é cruzar os braços. Então tá, não é isso que é esperar. Esperar no reino de Deus é atitude interna. Esperar, como eu disse, esperar com fé, com determinação, com postura, sabe? Não estou dormindo, não. Estou acordado, estou aqui aguardando o livramento de Deus, aguardando a visitação de Deus. É uma postura interior aqui. Amém? Isso é assim que o crente espera, né? O crente não cruza os braços e fica ali dormindo com a perna para cima, não. É uma atitude, você está em pele, guerreiro, aqui dentro, espírito de guerreiro. Amém? É assim que nós esperamos. Crendo, a palavra foi liberada. Nós só precisamos de uma palavra de Deus. Deus deu a palavra, acabou, querido. Espera, confia. Amém? Em fé, expectativa. Deus vai fazer. Não fez ainda, mas vai fazer. Olha, glória a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor. É curioso, porque a gente costuma achar assim, que fé tá voltada com milagre, com grandes coisas, grandes milagres, né? Grandes manifestações de Deus. Mas para Deus não tem essa ótica, não. Sabe qual é a ótica de Deus, de fé? Olha, quem que recebeu o nome de pai da fé na Bíblia? Quem foi? Abraão. O que Abraão fez de sobrenatural? Fala aí para mim, o que ele fez de sobrenatural que espantou todo mundo? Antes de ser chamado, isso aí foi depois que ele já, né? Antes, ele não fez nada, ele esperou. Ele esperou na palavra de Deus, ele creu e esperou. Gente, Abraão esperou por anos. Deus deu uma promessa que ele ia ter um filho, ia ser pai de multidões, com 75 anos.
Ele esperou 25, 24, ele foi com 100 anos, ele foi pai. E porque Abraão creu e esperou, guardou sua fé, o tempo todo ali, Deus vai fazer. Deus falou, não tem o que impeça dessa palavra se cumprir. Ele aguardou, esperou. Deus se agradou tanto disso, falou, ele é meu amigo, ele é o pai da fé. Olha, ele não matou gigante como Davi. Se a gente for pensar naturalmente, você fala assim, Davi que devia ser o pai da fé, porque o cara foi lá, ousado, derrubou Golias. Josué derrubou a muralha no grito com o povo de Deus, né? Girou lá 7 dias com o povo, depois todo mundo grita, e a muralha caiu. Olha que coisas, que grandes feitos. Mas o pai da fé foi alguém que esperou, que confiou na palavra de Deus, que não se desviou nem um minuto, que focou, Deus falou, ele pegou aquela palavra, gente, guardou, ela cravou aqui no coração, não deixou nada roubar aquela palavra dele, nada. É assim que nós devemos esperar. É assim que Deus quer que você espere. O milagre que você quer, sabe, a bênção que você precisa, aquilo que você está desejando de Deus, aquilo que você vem no altar todo domingo, todo dia orando. Sabe como Deus quer que você espere? Com essa postura. Né? É assim, eu creio, Deus falou, Deus prometeu, é agarrar aquela palavra, né? É se agarrar àquela palavra e preservá-la, alimentá-la todo dia. Abraão, com certeza, a Bíblia, o próprio Deus falou, né? Vem cá, vem aqui para fora, olha para os céus, conta as estrelas, se é que você consegue. Lógico que não, né? Então, ele morava em tendas. Todas as vezes que Abraão saía ali fora da tenda, no deserto, olhava para cima, aquilo ali alimentava a sua fé. Porque ele dizia, assim que vai ser a minha descendência. Amém? Então, Abraão alimentava a fé. Esperar era assim, gente, não é coisa passiva, não. É guardando o coração, guardando a palavra de Deus, guardando o que Deus falou sobre você. Fala para a pessoa do seu lado, o que Deus prometeu sobre você. Vai se cumprir irremediavelmente, amém? Nada pode impedir, nada pode impedir. Em nome de Jesus, glória a Deus, nós precisamos nos apegar às promessas, à palavra, né? E crer e descansar, crer e esperar no nosso Deus, né? Só um minuto aqui, que ele apaga toda hora. Agora, nós temos que crer e esperar, mas nós temos também que apressar. No que depende só de Deus, que eu não posso fazer nada, eu vou crer. Abraão, Deus prometeu um filho, mas ele fazia o que estava na mão dele, né, gente? Ele e Sara. Mas o filho não vinha? Estou esperando, estou crendo e aguardando. Deus vai trazer, Deus prometeu, a promessa vai se cumprir. Agora, nós temos também que apressar. Quando nós apressamos? Aquilo está na nossa mão. Tem coisas que Deus coloca na nossa mão. E aí nós temos que ir atrás. Né? Deus não vai fazer por nós. Existem coisas que Deus não vai fazer por você. É você que tem que correr atrás. Né? Existem alguns exemplos na Bíblia. Tem um exemplo lá do tanque de Betesda. Quem conhece essa história? Esse ano nós estivemos novamente em Israel. Né? Estivemos lá no tanque de Betesda. É o tanque que a Bíblia fala que de tempos em tempos, na época de Jesus, um anjo descia dos céus, agitava aquelas águas. E em volta do tanque havia muitos doentes e coxos e paralíticos, pessoas enfermas ficavam ali rodeando aquele tanque, porque elas sabiam que de tempos em tempos vinha um anjo, mexia as águas. E o primeiro que mergulhasse era curado, recebia a benção. Então, olha que coisa interessante, eles ficavam ali esperando, porque eles criam, e eles ficavam, né? Eu tenho que esperar, não posso fazer. Né? Depende de Deus, porque é o anjo que mexe as águas, então eu vou esperar. Mas, quando alguém via ali que a aguinha começava a tremer, o primeiro que entrasse, ou seja, a pessoa tinha que se apressar. Amém? Isso aqui é um exemplo perfeito do que é esperar e apressar. Então, no que dependia de Deus, eles esperavam, mas no que dependia deles, ali era uma competição, querido. Quem corresse primeiro, levava o prêmio. Quem aqui quer levar o prêmio em nome de Jesus? Amém? Hoje existe oportunidade para todo mundo, amém, gente? Hoje, o tempo todo, o anjo está movendo as águas. É quem crê e entra, recebe mesmo, amém? Glória a Deus. Então, eles tinham que ter pressa para entrar ali nas águas, né?
Existia uma história também da mulher hemorrágica. Essa mulher esperou 12 anos, com uma hemorragia sem fim. E a Bíblia diz que ela havia ido em todos os médicos, já tinha gastado todo o dinheiro dela para buscar a cura, e nada. Ela esperava, não podia fazer, porque não estava ao alcance dela, não estava nas mãos dela. Aí, um dia, ela viu Jesus passando. Ela ouviu falar a respeito de Jesus, de como ele curava, de como libertava, de como ele operava. E ela, no íntimo, no seu íntimo, ela pensou assim, se eu apenas tocar na sua veste, eu ficarei curada. Só tocar. Né? E o que ela fez? Se apressou. Gente, não foi fácil, não, viu? Porque Deus faz as coisas serem meio difíceis mesmo para alguém, para mostrar quem quer mesmo. Essa mulher, gente, pensa uma mulher doente, hemorrágica, sangrando, né? Ela estava ali anêmica, fraca, a multidão apertando para lá e para cá. Tinha muita gente, mas ela pôs aquilo na cabeça, ela determinou aquilo no espírito dela. Ela falou, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. E vai ser hoje, porque essa é a minha oportunidade. Amém? Jesus está passando por aqui, e é hoje. E ela vai lutando, e ela consegue tocar nas vestes de Jesus. Glória a Deus. E recebe a sua cura. Recebe o poder de Deus ali. Glória a Deus. Amém? Então, olha só, ela se apressou, no que dependia dela, não podia fazer nada, estava esperando. O dia que ela ouve falar de Jesus, então ela corre, né, vai em busca. Existe um terceiro exemplo que eu quero dar aqui, é de Josafá. A Bíblia nos conta, lá em 2 Crônicas 20, 17. Josafá era um servo de Deus e ele ouviu uma ameaça. Ele recebeu uma ameaça de Senaqueribe. Né, e Senaqueribe fala que iria destruí-lo, destruir a ele, o povo e tudo. E ele fica tão enfraquecido, porque ele olhava para si e ele via que ele realmente não tinha a menor condição de resistir a esse inimigo. Ele falava, realmente, estou perdido, porque esse inimigo é muito maior do que eu. E aí, o que ele faz? Ele vai para Deus. Ele vai para Deus e começa a chorar, a buscar ali. Deus fala, Senhor, está afrontando teu nome. Se olhar para nós não temos condição nenhuma mesmo, mas, Deus, é o teu nome que ele está afrontando. E aí, Deus, então, dá uma palavra para ele. Fala assim para ele, olha, vai lá, se prepara o povo, vão para a guerra. Só que, nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá, ó Jerusalém. Deus fala para ele o seguinte, vocês vão para a guerra, prepara o povo, levanta todo mundo, vão para lá, mas vocês vão fazer o seguinte, tomem posição e fiquem parados. E vejam o livramento de Deus. Vocês não vão fazer nada. Amém? E aí ele fica tão animado que ele põe o povo, ele vai lá e começa a pedir, ele pede opinião, né, para o povo, e o povo fala, vamos pôr louvor na frente, cantores adorando na frente do exército. E vão ali os levitas adorando, glorificando a Deus, e fazem exatamente como Deus falou. E eles tomam posição e aguardam, esperam. Então, queridos, existem momentos na nossa vida que é isso aqui, ó, você buscou a Deus, né, clamou, entregou, você viu que não posso fazer nada, está fora da minha alçada, não tenho o que eu fazer, mas, se você entregou, creu em Deus, toma posse da vitória pela fé. E ali parado, vendo o livramento, não é parar de braço cruzado também não, gente, mas é parado em fé, Deus vai fazer. Profetizando, amém? Adorando. Enquanto ele estava ali adorando e louvando, glorificando, a vitória veio. Amém? Aleluia. Pode dar um aplauso ao nosso Deus. Amém. Agora, existe uma perguntinha aqui, né? Que o bispo até fez aqui também. Eu não sei se fez no outro culto, hoje de manhã ele fez, né? Que a fé, ela é descansar, como Jesus descansava lá no barquinho, no meio da tempestade, né? Vocês lembram dessa história? Jesus estava no barco, dormindo lá no meio da tempestade, dormindo lá embaixo, na proa, lá embaixo, né, do navio, no porão lá, e os discípulos lá em cima, apavorados, descabelando por causa da tempestade, aquela chuva, aquela loucura toda. E Jesus estava em paz, tranquilo, né? Então, fé é isso? É descansar? Jesus estava em posição de fé? Ou fé é você fazer igual Davi, que se levantou, a hora que ele ouve a ameaça de Golias, ele fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo?
Venha cá, eu vou guerrear contra esse homem. Levanta e vai com a fundazinha e se propõe a lutar e guerreia e derruba o gigante. Qual dos dois é fé? Descansar ou guerrear, lutar bravamente? Qual que é? Quem que vocês acham? Quem acha que é lutar? Quem acha que fé é lutar? Quem acha que fé é descansar? Quem não acha nada? Hã? Os dois. Os dois. As duas atitudes são atitudes de fé. Gente, Jesus, quando estava no barquinho, dormindo, no meio daquele alvoroço, Jesus estava exercendo fé. Jesus estava descansando, que Deus é soberano. Ele sabia que ele tinha autoridade sobre tudo aquilo, que nada fugiu ao controle de Deus. Jesus estava exercendo fé. Assim como, porque os discípulos vêm até ele, apavorados, e falam: Senhor Jesus, como assim? O Senhor dormindo, a gente quase morrendo ali, nós estamos perecendo. O Senhor não se importa que a gente pereça? Nós vamos tudo virar aqui nesse barco, vamos morrer afogado. E Jesus fala que eles são homens de pouca fé, pequena fé. E aí Jesus levanta, vai lá, dá uma ordem para a tempestade, para o mar, e o mar se aquieta. Ei, glória a Deus, hein, gente? Que experiência, não é não? Que coisa. Jesus estava descansando, exercendo fé, descansando, porque ele cria, ele sabia que o Pai era com ele, né? Que ele tinha um propósito para cumprir ali na terra, nada iria acontecer, nada poderia tirar a sua vida. Só que ele aguardava a hora certa, o momento certo de exercer a autoridade. Porque em tudo, né, o tempo todo no ministério de Jesus, Jesus aproveitava as oportunidades para ensinar os discípulos. Né? Durante os 3 anos de ministério, Jesus estava ali com os 12, e em cada situação, Jesus está ensinando. Ele está aproveitando para ensinar, porque Jesus sabia que o ministério dele ia durar 3 anos apenas, que ele ia voltar para a glória, para a presença de Deus, e quem ia dar continuidade ali eram aqueles 12. Então, tudo Jesus aproveitava para ensinar. E aí ele está ali descansando para mostrar: gente, calma, descanse. Mas, ao mesmo tempo, quando eles vêm, né, chorando ali, desesperados, Jesus levanta, ordena e fala, né, manda a tempestade se acalmar, e ele fala, né, se a gente tiver fé, um grãozinho assim de mostarda, você vai falar para o monte, sai, o monte vai sair. Né? Jesus vai, então, o tempo todo ensinando. Então, Jesus, ele estava exercendo fé nos 2 momentos. Então, esperar é fé, mas é uma expressão da fé, confiança, vamos dizer assim. Tem momentos em que você espera, você está exercendo fé, como eu disse, com postura, né, de guerreiro, de quem assim está na expectativa, a coisa vai acontecer ali, eu estou inteiro ali, em pé. Né? Agora, apressar, correr atrás, pôr a mão na massa, fazer alguma coisa também, é uma expressão da fé, ousadia. Tem momentos na nossa vida que você tem que arregaçar as mãos, levanta e vai lá dar ordem. Determina, vai para cima, amém, gente? É agora ou nunca, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, gente, o que eu quero fechar aqui nessa noite? Deus nos chamou para esperar e apressar. Eu não sei qual o momento que você tem vivido, em que você tem, né, pelo qual você está passando. Talvez seja um momento assim, tanto tempo você tem buscado algo, né? Nós vemos a história de Sara, queridos, né? Juntamente com Abraão. Quanto tempo ela esperou para ser mãe? Ela queria muito ser mãe. Já pensou? No povo de Israel, era a glória de uma mulher ser mãe. Quanto mais filhos elas tinham, mais abençoadas elas eram consideradas. Né? Então, ela desejava muito a maternidade. Só que ela se achava estéril. Né? Ela se considerava uma mulher estéril. Agora, quando Deus deu a palavra para Abraão, a Bíblia fala que não foi só para Abraão. Né? A Sara também recebeu uma palavra de Deus, né? De que ela ia ser mãe de multidões. E ela tomou posse daquela palavra, ela creu naquela palavra. E então, por isso, Abraão, ele também foi pai, né? Porque a Sara foi uma mulher que creu, recebeu aquela palavra. Então, talvez você, como Sara aqui, mulher, né, tem algo na sua vida que você tem desejado há tanto tempo. Né? Você olha, puxa vida, todas recebem menos eu. A Sara devia pensar nisso. Todas são mães, menos eu. Não consigo. Né? Só que quando o anjo fala para a Sara que ela ia ser mãe, a palavra, o versículo da Bíblia diz assim: olha, existe alguma coisa impossível para o Senhor?
Pergunta para a pessoa do seu lado: existe alguma coisa impossível para o seu Deus? Ah, mas o meu problema é muito grande. Seu problema é maior que o de Sara? Porque, além de estéril, ela se considera estéril, ela estava idosa. Idosa. Uma senhora. Né? Era um grande problema aos olhos humanos. Mas olha a palavra, né, de Deus, do anjo de Deus. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E ele fala: na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Ele dá essa palavra para Abraão. Amém, queridos? Então, olha só, eu espero nessa noite que você receba, assim como Sara recebeu, amém? Poder para gerar os seus sonhos, seus alvos, aquilo que você tanto aguardou até hoje, que não aconteceu até hoje, queridos. Não é tarde para Deus, nunca vai ser tarde para o seu Deus, nunca. Deus tem o tempo certo, Deus tem a hora certa das coisas. Numa próxima palavra que nós vamos falar sobre isso aqui, o tempo de Deus, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Nós vivemos aqui no Cronos, né? Nesse tempinho aqui, né? Isso aqui nem existe, na verdade, segundo o bispo Rodovalho. No mundo quântico, o tempo nem existe, né? Ontem, hoje, 1000 anos atrás, é uma coisa só, não tem. É na nossa cabeça que existe o tempo, né? No ser humano aqui, mas nós vivemos aqui no Cronos. Mas o tempo de Deus é o tempo Kairos, né? Para Deus não importa, né? Tem uma palavra que o bispo prega, né? Que ele, quando Deus fala para Maria, quando vem o anjo e fala para Maria que ela iria ser mãe. Maria tinha 15 anos, uma adolescente. Ela falou: mas eu, né, como assim? Uma jovem, eu sou muito jovem, sou muito nova para ser a mãe do Criador. Não era nova. Por outro lado, Isabel, que era a prima dela, ela recebeu a palavra do anjo também que ia ser mãe. Ela: mas como assim? Eu estou muito velha para ser mãe. Deus, não está, vocês estão no tempo certo, amém? Porque era aquele o tempo de Deus, era o tempo determinado na eternidade, que Jesus viria, que João Batista seria o primo, etc. Não importa, gente, amém? Se a sua vida está na mão de Deus, a vontade perfeita dele vai se cumprir. Não importa se é hoje, se é amanhã, se é daqui 10, daqui 100 anos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos tomam posse dessa palavra? Quantos querem crer, esperar, aguardar a promessa de Deus na sua vida e correr atrás, apressar naquilo que Deus colocou nas suas mãos? Coloque-se em pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo agora em oração. Amém? Mais importante do que ouvir a palavra agora é: Senhor, eu quero tocar os céus. Amém? Eu quero, Pai, então, cumpre isso na minha vida. Você não ouviu essa palavra só para que